Dando continuação, nós estamos falando, né, nas aulas anteriores, sobre os conceitos, princípios, né, relacionados à cinemática. E agora a gente está estudando e trabalhando alguns exercícios. Nós resolvemos em torno de 4 a 6 exercícios anteriores, e agora a gente vai resolver aí mais uns 4 exercícios, tá? Então, exercício número 5. Um estudante a caminho da Universidade Federal do Rio de Janeiro trafega 8 km na linha vermelha, a 80 km por hora. Tá? 10 km por hora a menos que o limite permitido nessa via. Essa informação que ele acaba de passar aqui, ó, de 10 km a menos que o limite permitido na rodovia, na via, não interessa para nós, tá? Isso aí não interessa. Se ele fosse insensato e trafegasse a 100 km por hora, calcule quantos minutos economizaria neste mesmo percurso. Então, aqui os dados importantes, tá? Veja bem. Eu preciso, então, calcular. Primeiro, quando ele trafegou 8 km a 80 km por hora, quanto tempo ele gastou, tá? Depois eu vou pegar esses mesmos 8 km a uma velocidade de 100 km por hora e vou ver quanto tempo gastaria. Então, essa diferença aí vai ser a quantidade de tempo que ele iria economizar se tivesse infringido a lei e passado a 100 km por hora, que já seria acima do limite permitido, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o ΔS, o espaço de 8 km, né? Nós temos a velocidade com que ele andou, 80 km por hora. Então, nós vamos pegar... Ele andando também a 100 km por hora, ele também teria que andar os mesmos 8 km, correto? Bom, a gente vai aplicar aqui, tanto na condição que ele andou a 80 km por hora, como se ele tivesse trafegado a 100 km por hora, nós vamos aplicar a equação da velocidade média, tá? Com isso, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o tempo que ele gastou e o tempo que ele gastaria se tivesse aumentado a velocidade. Então, vou passar esse ΔT, que está dividindo, né? Vou passar para cá multiplicando. Então, ficaria ΔT vezes velocidade igual a ΔS. E a velocidade eu jogo dividindo o ΔS. Estou só mexendo na fórmula para deixar pronta para a gente calcular o tempo gasto. Certo? Então, primeiramente, eu vou trabalhar com o tempo que ele gastou andando 8 km a uma velocidade de 80 km por hora. Então, vai ficar, o ΔS é 8, a velocidade é 80, então, nesse caso aqui, ele gastou 0,1 horas, 1/10 de horas, tá? 1/10 de horas vai dar mais ou menos aí, ou exatamente 6 minutos, né? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando a velocidade de 100 km por hora, tá? Então agora eu vou chamar de ΔT2. O que ele gastou é o ΔT1 e o que ele vai gastar agora é o ΔT2. Então ele vai andar 8 km, que é a mesma distância, né? Só que agora ele vai andar um pouco mais rápido, né? Ele vai andar 100 km por hora. Então fica 8 dividido por 100, ele vai gastar aqui 0,08 horas. Notem que ele gastou o quê? Menos tempo, por quê? Porque ele aumentou a velocidade. Tranquilo? Então, o que ele vai economizar, na realidade, é o que ele gastou, o ΔT1, menos o que ele gastaria, que é o ΔT2. Exatamente isso vai ser o valor do tempo que ele economizaria. Então, vamos trocar aqui o ΔT1 por 0,1 e ΔT2 por 0,08. Então, nós vamos ter aqui uma economia de tempo de 0,02 horas. Tá? Ele quer que a gente responda isso aqui
porque 0,02 horas não é um linguajar, né? Não é uma forma que a gente trabalha no dia a dia, né? Então a gente vai trabalhar aqui em minutos, que é exatamente o que ele pediu aqui, ó. Quantos minutos economizaria nesse percurso? Então, como é que eu transformo hora em minuto? Lembrando que uma hora tem 60 minutos. Então para transformar hora em minutos, a gente vai multiplicar por 60. Multiplicando por 60, a gente vai ter a quantidade de minutos que ele economizaria. Então vai ficar 0,02 vezes 60. Isso vai dar uma economia de 1,2 minutos. Economia em tempo que poderia gerar aí uma infração de trânsito, né? Onde ele teria um prejuízo financeiro, né? Tranquilo? Fácil, né, gente? Tem que refazer, tá? Tem que refazer. Vamos pro próximo. Exercício 6. Um ciclista pedala durante 2 horas a uma velocidade de 30 km por hora. Tá? Então aqui a gente já tem informação importante. Durante 2 horas ele pedala a uma velocidade de 30 km por hora. E outras 2 horas a uma velocidade de 10 km por hora. Então são 2 trechos, né? Qual é a velocidade média do ciclista no percurso total? Velocidade média do ciclista no percurso total. Lembrando, velocidade média é a relação entre variação de espaço e variação do tempo. Então, se eu quero calcular a velocidade média do ciclista no percurso total, eu tenho que pegar todo o espaço que ele andou e dividir por todo o tempo que ele gastou. Correto? Então é o ΔS total dividido pelo ΔT total. Então a gente tem 2 trechos. No primeiro trecho, eu tenho o tempo que ele gastou e a velocidade que ele desenvolveu. Com essas 2 informações, eu vou calcular o quê? Com horas, né, e velocidade, eu calculo espaço. Tá? Então a gente vai calcular com esses dados que ele forneceu para a gente vai calcular qual é o espaço que ele andou no primeiro trecho. Tudo bem? Então, ó, lembrando que ele já forneceu para a gente o tempo, né? Ó, 2 horas no primeiro trecho, 2 horas no segundo trecho. Então, eu tenho aqui que o total de horas eu já tenho. São 4 horas. O que está faltando aqui? Está faltando o total de espaço. Então, eu vou pegar no primeiro trecho, onde a velocidade dele foi 30 km por hora, e vou trabalhar com o tempo que ele gastou para chegar no espaço. Aí no segundo trecho, que ele desenvolveu 10 km por hora, eu também vou trabalhar com o tempo para chegar no espaço. Tá? E nada é a aplicação da mesma equação da velocidade média nos 2 trechos. Tá? Então, velocidade média 1, ΔS1 sobre ΔT1. Então, o que eu tenho aqui? A minha velocidade 1 é 30, o ΔS1 eu não sei, e o tempo gasto foi de 2 horas. Então agora ficou fácil, né? O 2 está dividindo, passa multiplicando 30. Então o meu espaço percorrido no primeiro trecho vai ser de 60 km. Vou fazer a mesma coisa no segundo trecho, a mesma equação. Velocidade média 2 é ΔS2 sobre ΔT2. A minha velocidade 2 ela é de 10 km por hora e o tempo gasto também de 2 horas. Então, notem que a equação ficou exatamente igual. Né? Então, 2 vezes 10 vai dar o espaço que ele percorreu nesse trecho, que vai ser de 20 quilômetros. Agora sim a gente vai aplicar a equação da velocidade média no trecho total. Tá? Então, a minha velocidade média vai ser espaço percorrido 60 km na primeira parte, mais 20 km na segunda parte, dividido pelo tempo total, que são 2 horas no primeiro trecho, mais 2 horas no segundo trecho, que vai dar 4 horas. Então, 80 dividido por 4, a minha velocidade média no trecho total vai ser de 20 km por hora.
Próximo exercício, exercício 7. Um ciclista pedala 10 km a uma velocidade de 30 km por hora. E outros 10 km a uma velocidade de 10 km por hora. Qual é a velocidade média do ciclista no percurso total? Então esse ciclista ele andou 20 km. Os primeiros 10 ele andou com uma velocidade de 30 km por hora e os 10 km restantes a uma velocidade de 10 km por hora. Então a gente vai calcular qual é a velocidade média. Uma coisa muito importante, gente. Quando ele pede velocidade média, né, a gente não pode pensar que a velocidade média é a média aritmética. Se você pegar 30 mais 10 dividido por 2, não vai dar a velocidade média do percurso total. Tá? Para mim calcular a velocidade média no percurso total, eu preciso do espaço total e do tempo total gasto. É isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Então os dados importantes, ó, 10 km a uma velocidade de 30 km por hora e 10 km a uma velocidade de 10 km por hora. Então a gente vai pegar aqui e a gente vai aplicar a equação da velocidade média nos dois trechos para a gente conseguir saber quanto tempo ele gastou em cada um desses trechos, tá? Então a velocidade média total vai ser o quê? Vai ser o ΔS1 mais o ΔS2. Esse ΔS a gente já conhece, certo? E dividido por ΔT1 mais ΔT2. Esse ΔT é que a gente não conhece. Então é isso que a gente vai calcular primeiro. Certo? Então olha lá. Já sabemos, ΔS1 é 10 km, ΔS2 são 10 km também. Eu vou precisar calcular o ΔT1 e o ΔT2 para a gente poder somar e ter o tempo total gasto no percurso. E as velocidades a gente já conhece. Velocidade média 1, chamei de 1, é 30 km por hora. E a segunda velocidade média, né, que eu vou chamar de velocidade média 2, né? Vou colocar aqui. Ela é a velocidade desenvolvida no segundo trecho, correto? No segundo trecho. Então vamos lá. Primeira coisa. Velocidade média ΔS sobre ΔT. No primeiro trecho, a velocidade é de 30 km por hora, já foi substituído aqui. O espaço é 10 km por hora, então eu vou encontrar o ΔT1. Vou passar o ΔT1 multiplicando 30 e vou descer o 30 dividindo o 10. Então vai ficar 10 dividido por 30, né? Então o nosso ΔT1 vai dar quanto aqui? Vamos simplificar, né? Vai ficar 1/3 de hora. Tudo bem? E agora a gente vai para a segunda parte, né? Os outros 10 km. Mesma equação, velocidade média, ΔS2 sobre ΔT2, né? Estou falando aqui da velocidade média 2, que a gente vai trabalhar. Então eu tenho aqui que a velocidade média 2 é de 10 km por hora. O espaço que ele percorreu é 10 km, nós vamos achar o ΔT2. Da mesma forma, pego o ΔT2, passo para cá multiplicando 10, e o 10 vem dividindo o espaço. Então vai ficar ΔT2 igual a 10 dividido por 10. Então ele gastou no segundo trecho 1 hora. Tá? Então agora a gente já consegue trabalhar com a equação da velocidade média, que é ΔS1 mais ΔS2 dividido por ΔT1 mais ΔT2. Então isso vai ficar ΔS 10 mais 10, né? E o ΔT é 1/3 mais 1. 1/3 de hora mais 1 hora. Então entre 1/3 de hora mais 1 hora, o mínimo múltiplo comum é 3, né? Então 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. 3 dividido por 1, porque aqui embaixo não tem nada, então é 1, dá 3, né? E 3 vezes 1, 3. Então a gente tem aqui que a velocidade média vai ser 20 dividido por 4/3.
20 dividido por 4/3. Divisão de fração, a gente mantém o numerador, que é 20, e multiplica pelo inverso do denominador, que é 4/3. Então ele vai inverter esse 4/3, vai ficar 3/4, que multiplica 20. E isso aqui vai dar para nós 15 km por hora. Fácil? Tranquilo? Vamos para o próximo? Então esse aqui é o oitavo, é o último exercício desses 4 últimos, né? E lembrando que a gente está falando do quê? Do conceito, né? E aplicações aí da introdução da cinemática, tá? Então veja lá. O motorista partindo de São Paulo às 14 horas pretende chegar a Ribeirão Preto, distante 390 quilômetros, às 17 horas e 30 minutos. Tá? Então ele sai de São Paulo às 14 e quer chegar em Ribeirão às 17h30. Durante os primeiros 50 minutos da viagem, ele mantém uma velocidade média de 120 km por hora, quando um defeito mecânico o obriga a parar durante 15 minutos. Então ele vinha a 120 km por hora, parou, né, ficou parado lá por 15 minutos, certo? E aí aqui vem a questão, né? A velocidade média que ele deve manter no restante do percurso para chegar no horário previsto é de quantos quilômetros por hora? Então, gente, ele tinha uma previsão, uma programação, né? Para ir de São Paulo até Ribeirão Preto. Ele vinha dentro dessa programação, aí o que aconteceu? Ele tinha, né, que estar às 17h30, mas houve um problema mecânico e ele parou, né? Então veja bem, a preocupação, né, pelo enunciado é que velocidade que ele vai ter que desenvolver agora para poder chegar lá no horário previsto. Então ele andou um trecho, que eu vou simplificar aqui, ó, de 50 minutos de tempo, né? 50 minutos de tempo, a uma velocidade de 120 km por hora. Então, primeira coisa que a gente vai ter que descobrir aqui é, andando a 120 km por hora, durante 50 minutos, quanto que ele andou em espaço, tá? Quanto que ele andou em espaço. A gente vai calcular isso já já, tá? Então, ele tinha um planejamento, né? Andou um espaço pequeno, aí depois de 50 minutos, o que acontece com ele? Ele para. Então ele fica parado por 15 minutos. Por 15 minutos. Tranquilo até aí? Então a gente vai ter que verificar qual o espaço que ele andou, tá? Qual o espaço que ele andou em 50 minutos, para pegar dos 390 e subtrair. Aí a gente sabe quanto que ele tem que andar em termos de espaço. A gente vai pegar depois, segunda parte, o tempo das 14 até 17h30, quanto tempo que é no total, e vamos subtrair o que ele já gastou. Os 50 minutos que ele andou e os 15 minutos que ele ficou parado. Aí eu tenho o tempo que ele tem para percorrer o que resta de distância até Ribeirão Preto. Então vamos lá? Então eu tenho aqui a distância em verde aqui é o que falta para ele percorrer. E aí a gente precisa descobrir quanto tempo ele tem para poder andar esse espaço todo aí, tá? Então velocidade média é o que a gente vai aplicar no primeiro trecho para poder achar o espaço que ele já andou. Então eu tenho aqui a velocidade, né? A velocidade que ele desenvolveu, que foi de 120 km por hora, tá? Então aqui, ó, no lugar da velocidade, eu já lancei aqui o 120, ó. Tá? O tempo, que tempo que ele andou aqui? Ele andou durante 50 minutos, ó. 50 minutos. Só que eu tenho que trabalhar em horas. Então eu pego e faço o quê? 50
dividido por 60. Quando eu faço 50 dividido por 60, eu estou transformando minuto em horas. Tá ok? Então, dando sequência aí, eu tenho que, simplifiquei, né? 50 por 60 dá 5 sobre 6. Esse que está dividindo aqui, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 120 vezes 5 sextos. É igual a ΔS. Então, eu passo 120 vezes 5 dividido por 6. Eu vou chegar num espaço de 100 km. Então, ele percorreu ali naqueles 50 minutos, ele percorreu 100 km. Então, quanto falta para ele andar? Quanto falta para ele andar? Falta para ele andar 390 menos 100. Né? 390 seria o total. Eu vou subtrair o 100. Então, eu vou ter aqui que falta ali percorrer 290 quilômetros. Tá? 290 quilômetros. Já sei qual é o espaço que falta. Agora eu preciso descobrir quanto tempo eu tenho ainda, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, ele sairia às 14 horas, como saiu, né? E deveria chegar às 17h30. Então, das 14 até as 17h30, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 3 horas e meia, né? 3 horas e 30 minutos. É só subtrair o tempo final menos o tempo inicial. Aí é a hora relógio, né? E vai dar certo. Aí 17 menos 14 vai dar 3. E 30 menos 0 dá 30. Então ele tem aqui, ó. Ele tem 3 horas e 30 minutos para gastar, tá? Quanto que ele já gastou? Ele gastou 50 minutos andando a 120 e mais 15 minutos que ele ficou parado, tá? Então o tempo que ele já gastou vai ser de 65 minutos, tá? Então eu vou pegar essas 3 horas e 30 e vou subtrair esse tempo que ele já gastou. E 60 minutos, 65 minutos é o quê? É 1 hora e 5 minutos. Tá? Então, dessas 3 horas e 30, eu vou subtrair 1 hora e 5. Então, isso vai me dar quanto de tempo? Quanto ele tem para terminar a viagem, né? Ele vai ter para terminar a viagem 2 horas e 25 minutos. Tá? Para mim jogar esse tempo na equação da velocidade média, para a gente descobrir qual vai ser a nova velocidade, eu preciso de ter esse tempo em horas. Eu tenho 2 horas e 25 minutos. Então, esses 25 minutos eu vou dividir por 60, para transformar isso em horas. Isso vai me dar 0,4166, vai dar uma dízima aí, né? De horas. Bom, então agora eu tenho aqui o tempo total que falta, tem o espaço total para andar. Então eu vou jogar aqui na equação da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. O ΔS é 290, né? E o ΔT é 2,4166. 290 dividido por 2,4166 vai me dar uma velocidade média de aproximadamente 120 km por hora. Tá? Pessoal, é importante sempre refazer o exercício, tá? Sempre que você tiver alguma dúvida, refaça. E se você não tiver nenhuma dúvida, refaça a si mesmo, que é para você sedimentar esse conhecimento, né? Aí você vai ver que as próximas etapas, né, no caminhar aí da física, elas vão ficando mais tranquilas, né? Quanto mais você se esforça, né, menos dúvida você passa a ter. Ou as suas dúvidas passam a ser dúvidas mais elaboradas, né?